Bem, Muito tudo bem. prazer, tudo Prazer. bom? Que ótimo. Pessoal, esse é o Dr. Bernardo, é do Ministério Público do Trabalho, professor. Ele tem um livro maravilhoso, Nadando contra a Corrente, e hoje vai bater um papo aqui conosco, vai explicar sobre liberalismo, conservadorismo e vários pontos afins. Não é, doutor? É isso aí. Estamos à disposição. Que ótimo. Doutor, anotei tantas perguntas aqui, são tantas coisas interessantes. Que eu queria saber do doutor o que é o conservadorismo, como que uma pessoa ela pode identificar este movimento, se é um movimento, o doutor poderia conceituar para a gente, nos situar a respeito? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela participação e obrigado pelo convite, Gabriela, viu? Estou sempre à Obrigada. disposição e sempre que precisar, tá? Obrigada. Bom, o conservadorismo, eu adoto uma linha de outros pensadores, outros teóricos que entendem que não se trata de nenhuma ideologia, Uhum. justamente por não ser obra da criação, da imaginação humana tendente a uma finalidade específica. Né? O conservador ele não tem nenhuma finalidade, ao contrário das ideologias em geral, que tem um cunho altamente coletivista, direcionados a um fim. O conservadorismo ele prescinde disso. Então, eu não enquadro como ideologia. Até elaborei um conceitozinho aqui, assim, de forma rápida, né? sem pensar muito, só para as pessoas entenderem. Eu colocaria como um conjunto de tradições, costumes, valores, princípios, é, duramente conquistados através dos tempos. A gente vai entender por que exatamente através dos tempos. Né? Mais tarde a gente vai entender isso melhor. Mediante testes de validação, aqui a humanidade foi submetida durante eras e eras e eras, como, por exemplo, o casamento monogâmico. Né? Então, nós vemos frequentemente questionamentos acerca do casamento monogâmico e algumas pessoas reputam que seria apenas uma questão de convenção social, digamos assim. E a coisa é muito mais profunda que isso, na verdade. Né? Quando nós vamos examinar, por exemplo, a comunidade de chimpanzés, que são considerados assim os nossos primos, né, os primatas mais próximos do humano, a comunidade de chimpanzés, embora seja uma comunidade, uma sociedade complexa como a nossa, eles, por exemplo, têm uma forma de socialização que não permitiu a evolução como nós humanos. Então, lá, por exemplo, na comunidade de chimpanzés, existe um certo matriarcado, digamos assim, e as relações são poligâmicas. Então, por exemplo, uma chimpanzé, ela copula com diversos outros chimpanzés. E isso, para a comunidade primitiva de chimpanzés, é interessante porque, como não se sabe quem é o pai, todos os machos cuidam dos filhos, indistintamente, justamente por não saberem quem é o pai. Isso é interessante, assim, a gente pode pensar que, do ponto de vista evolutivo, de uma forma simplória, assim, a primeiro momento, a gente pode achar que isso é muito bom. Mas não é bem assim. Veja que o que acontece, por outro lado, é que na comunidade de chimpanzés, a fêmea é ela que deixa o bando e vai para outros grupos de chimpanzés formar as famílias delas. E o que acontece? Como nesse percurso se perde quem são os pais, e a linha de parentesco é perdida, você não sabe quem são os pais, tampouco quem são seus irmãos, quem são seus parentes próximos, entre comunidades de chimpanzés, mesmo próximas, acontece muito assassinato. Então, eles se matam uns aos outros, porque eles são extremamente hostis às tribos rivais. Tribos não seria, mas grupos rivais de chimpanzés. Quando o ser humano, que para quem acredita, né, porque nós temos duas correntes, a criacionista e a evolucionista, para quem acredita, por exemplo, na corrente evolucionista, quando os humanos eles se desgarraram dessa linha, desse tronco comum
dos chimpanzés, nós teríamos um ascendente comum, né? Ascendente comum. O ser humano evoluiu justamente por uma linha monogâmica, em que você identifica muito bem quem são os seus parentes, você sabe quem são seus irmãos, você sabe todo mundo sabe quem são seus pais, e isso faz com que os laços fiquem mais fortes e não haja essa hostilidade entre comunidades vizinhas. Então, por exemplo, isso permitiu que os humanos estabelecessem laços muito mais duradouros e sólidos, mesmo com grupos rivais. Então, nossa sociedade só conseguiu propriamente passar por um processo de evolução que saiu desse primitivismo, saiu do tribalismo, digamos assim. O tribalismo, ele ainda preserva muito essas relações endogrupos, né? Internas aos grupos, e extremamente hostis a outros grupos. Nós não, nós conseguimos avançar nesse processo e estabelecemos esses laços de forma mais ampla, o que permitiu que a humanidade se desenvolvesse mais do que qualquer outra espécie. Então, esse é um exemplo de como o conservadorismo trabalha em linhas que foram estabelecidas ao longo de séculos, não à toa, mas por um propósito muito específico, né? E isso mais tarde gerou o patriarcado, que mais tarde nós vamos falar também e alertar porque o patriarcado ele é tão odiado pela esquerda, nós vamos entender isso também. Essa relação monogâmica gerou esse patriarcado, e o patriarcado seria também, em grande parte, um alicerce da civilização, do sistema capitalista, digamos assim. Ok? Ok. Então... Doutor, só um momento. Uma pessoa disse aqui, o doutor Sérgio falou, estou sem som. Doutor Sérgio, o doutor não está conseguindo ouvir o doutor Bernardo? Todos estão ouvindo o doutor Bernardo ou só para eu saber? Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou conseguindo ouvir o doutor Bernardo. Que às vezes para eles não está chegando o som, doutor. Entendi. Vocês podem dar um retorno, pessoal? Tá saindo o som para vocês? Sim? Acho Bacana. que sim. Acho que Doutor Luiz Cardoso. Beleza. Bom, então, doutora Gabriela, eu tenho algumas frases interessantes de grandes conservadores, como Chesterton. Ele fala em democracia dos mortos. A democracia dos mortos seria justamente isso, a gente preservar esses valores, tradições, os costumes que foram conquistados a dura penas e que não foram obtidos como fruto do acaso, nem por mera convenção social, como alguns imaginam, certo? O Edmund Burke, ele fala em sabedoria sem reflexão. Porque outra coisa importante também no estudo do conservadorismo é saber que nada disso é propriamente objeto do racionalismo, né? Não houve assim um grupo que se reuniu, um grupo de notáveis que se reúne, olha, vamos agora estabelecer aqui o que a humanidade será daqui para frente. Nesse ponto, eu queria até alertar que quando isso foi feito em nossa recente história, isso gerou eugenia, isso gerou genocídio, e isso aconteceu nos diversos regimes socialistas no mundo todo, quando houve um projeto, uma planificação central do que seria a sociedade, do que seria a economia, de como as pessoas deveriam se comportar. Isso aconteceu tanto nos regimes totalitários socialistas, como nazistas, como fascistas. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com racionalismo. Eu gosto muito de uma pontuação feita por Hayek, que ele fala assim, esse conjunto de princípios, de costumes, de tradições herdadas, seria algo que estaria entre o instinto que nós temos, porque nós somos animais, estaria entre o instinto e a razão, mas não seria nenhuma coisa e nem outra. Muito interessante essa observação de Hayek, porque eu entendo que é exatamente isso. Não é bem fruto
de nenhuma racionalidade, de nenhuma mente superior que se acha melhor do que os outros e quer impor a sua verdade, e nem tampouco é objeto do instinto. Porque, ao contrário, se nós estivéssemos apenas observando o nosso instinto, talvez estivéssemos hoje vivendo como ainda vivem os chimpanzés. Foi para usar o exemplo que eu dei antes. E Eric Voegelin, que é outro grande pensador e filósofo alemão, ele fala em ideias irrefletidas. São ideias irrefletidas também na mesma medida usada por Hayek, porque não é bem nessa racionalidade e nem tampouco o puro instinto animal. Adviria do direito natural, doutor? Ou não? Sim, sim, tem total relação com o direito natural, sim. Eu acho que é a pura expressão. E aí você vê, por exemplo, questões relativas à propriedade privada, né? Apesar de haver uma série de questionamentos a respeito disso, parece muito nítido que quando houve a humanidade passou pelo momento, pela transição do caçador-coletor para o homem que plantava, né? A pessoa que o ser humano ele passou a domesticar não só animais, mas também as plantas. Quando ele percebeu que ele poderia plantar e daquela plantação ele colher alguma coisa, quando acontece essa mudança, é muito lógico perceber que há, assim, nesse instante, uma apreensão de uma determinada propriedade por aquele que trabalha na propriedade. É muito lógico pensar que se você tem uma diversidade muito grande, uma área, vamos pensar aí milhares de anos atrás, nesse momento em que houve que acontece, salvo engano, há cerca de 20 mil anos atrás, que acontece a transição do homem coletor para o homem que cultiva a terra, você tinha uma vastidão muito grande de terras e os homens, eles eram caçadores-coletores, eles não eram fixos, eles não se fixavam, e eles viviam peregrinando e caçando e coletando aquilo que encontrava na natureza. Não tinha nenhuma razão, a priori, para você ter o nascimento da propriedade privada aí, porque o homem não trabalhava a terra. Quando o homem se fixa naquele lugar, porque ele sabe que naquela região ele pode plantar o trigo, isso começa com o trigo, mas você teve o trigo, o arroz e diversos outros grãos e diversas outras plantas, quando ele percebe que ele pode cultivar aquilo, ele se fixa naquele local e, logicamente, ele vai trabalhar aquela terra e ele apreende aquela terra, ele toma para si aquela terra. Não por um ato deliberado, digamos, autoritário, mas simplesmente pelo fato de trabalhar naquela terra. É muito justo que quem trabalha naquela terra seja dono daquela terra. Né? Interessante. Então, como você perguntou, questões de direito natural, como preservação da própria vida, tem total relação com o conservadorismo, sim. E, doutor, eu tenho uma questão que sempre me vem à mente. Quando a gente pensa no conservadorismo, a gente tem aquele movimento que não é o reacionarismo, né? Não existe aquele movimento de ruptura, certo? Quais são os fundamentos morais para que eu modifique a sociedade, já que a gente vai estar sempre em evolução em relação ao conservadorismo? Como é que a gente ia ter esse ponto para imaginar? Essa questão é muito importante pontuar, porque há uma confusão muito grande. A gente percebe isso, uma confusão que eu diria que não é uma confusão despretensiosa, não. É uma confusão criada tem método, né? Há um método para criar esse tipo de confusão e fazer as pessoas acreditarem que um conservador, por exemplo, é uma pessoa reacionária, que quer voltar no tempo e desfazer tudo que existe. Bom, primeira coisa, um conservador ele nunca quer desfazer nada. É justamente o contrário. O conservador ele vê o prédio e quer fazer reformas no prédio. Ele não quer pôr o prédio abaixo para construir um outro.
Isso você vê nitidamente no próprio conservadorismo da arquitetura, da arte. O Sim. conservador, ele quer preservar. Vamos pensar agora de modo prático, aqui dar um exemplo bem atual. O que está acontecendo hoje com a obra de Monteiro Lobato, por exemplo. Ou o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com o filme O Vento Levou. Ah, E o que a esquerda hoje pretende com isso, o que o progressismo pretende com isso? Eles querem destruir algo para, no lugar, trazer algo novo, né? E o conservador, ele quer preservar aquilo não porque ele ache muito legal ter existido escravidão, não porque ele ache legal ter existido preconceito contra negros, o próprio racismo, mas porque aquilo é história. E a história, ela precisa ser preservada e entendida dentro do seu contexto histórico. Então, o conservador, ele quer preservar a história. Ele não quer preservar os valores exatamente que estão ali. Os valores são transformados naturalmente. E o conservador, o movimento conservador, digamos assim, ele entende que, como eu falei antes no conceito, a nossa história passa por questões ligadas à validação. O que são essas validações? São testes e provas que nós fazemos o tempo inteiro sobre coisas que funcionaram ou não. Então, nós vamos preservar as coisas que são interessantes, que são importantes, relevantes para a sociedade, e vamos desprezar aquelas que não são. É muito diferente de um reacionário que ele quer simplesmente voltar ao passado. Ele quer reviver algo que é impossível de ser revivido. Então, é uma confusão muito frequente, criada propriamente pela esquerda, na academia principalmente, nos meios de comunicação, de modo geral, tratar o conservadorismo sempre como uma pecha de algo ruim, de algo deletério, ou de algo preconceituoso, e não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, são esses testes de validação que a sociedade passa ao longo dos anos, que vão nos dizendo e nos informando, olha, isso aqui foi tentado e não funcionou. Isso aqui foi tentado e deu certo. Voltando lá àquele exemplo inicial, o casamento monogâmico. sim. É mais ou menos isso. Tem trilhões de exemplos. É só para ficar no mesmo, são essas coisas que vão sendo construídas pela sociedade e que nos mostram que nossos passados, nossos antepassados, tentaram outras formas sem sucesso. Entendi. Então a gente poderia dizer que numa visão conservadora, o conservador ele é aberto a reformas e o reacionário e o revolucionário ele é da ruptura. Ele sempre rompe, seja para a esquerda ou para a direita. O reacionário da direita e o revolucionário esquerda, seria isso? Sim, sim, sim. Exatamente. Tanto o reacionário como o revolucionário. São faces da mesma moeda. José Ortega y Gasset tem uma frase bem interessante, que eu gosto muito, que é assim, eu quero preservar o meu direito de continuidade. O direito de continuidade é esse direito que nós queremos ter preservado de uma sociedade que evolui dentro de uma linha contínua. O revolucionário, ele quer simplesmente derrubar o prédio, como o exemplo que eu dei antes. Ele quer destruir o prédio e reconstruir algo novo que só existe na cabeça dele, que ele acha, sabe lá por que cargas d'água, que aquilo vai dar certo. Mas é pura engenharia social. Nada garante que aquilo vai funcionar. E, repito, os exemplos históricos estão aí. Quando isso foi tentado, nós tivemos eugenia, genocídio, uma série de barbaridades praticadas pelos humanos. Perfeito. Doutor, o monopólio dos conceitos e significados, você acha que a esquerda está durante muito tempo sendo detentora desse monopólio ou não? Isso é uma irrealidade? Não, isso aí é facilmente comprovado. Basta qualquer pessoa aqui fazer uma visita nos campos universitários. Basta uma visita. Basta participar de algum evento. Basta tentar o contraditório. Basta tentar o diálogo e a dialética dentro do ambiente universitário, propondo coisas diferentes, que você vai perceber que hoje
o ambiente acadêmico é completamente, eu não estou aqui falando em quase totalmente, ou maioria, majoritariamente, não, eu estou falando a uma hegemonia absoluta de uma doutrina que se estabeleceu ao longo de décadas e que se apossou de exatamente tudo dentro da universidade. E como essas formulações desses conceitos nascem muito dentro da universidade, e daí elas se extraem, você tem que os próprios conceitos do conservadorismo, do liberalismo e da direita em geral, eles são cunhados, eles são forjados dentro das universidades e pela esquerda. Então a esquerda ela é a real detentora hoje de toda todos os conceitos, de todos os entendimentos, como se falou aqui, até uma pessoa comentou aqui, os dogmas estabelecidos no ambiente universitário acadêmico. Triste realidade. E o conservadorismo e as minorias, porque hoje nós temos esse levante das minorias. Como que o conservador enxerga isso? Qual a relação que a gente pode fazer? Esse é outro ponto importante e que também tem tudo a ver com essa questão que a gente abordou do monopólio conceitual a respeito do que são isso, né, que são minorias. O conservador, ele não é contra nenhuma minoria. Simplesmente ele não entende existir minoria. É muito diferente. O conceito de minoria para um conservador e também para um liberal é o conceito do indivíduo. Esse é a única minoria que nos interessa. É o indivíduo. Esse indivíduo, para um conservador e para um liberal, ele deve prosperar com as suas forças. Não queria entrar aqui exatamente no debate acerca de, por exemplo, como você resolve, por exemplo, questões históricas que excluíram algumas pessoas dessa igualdade que seria dada, pelo menos no momento de partida, né, para que todos tivessem a mesma garantia, para poder competir. É lógico que no sistema, por exemplo, vigente hoje num país como o nosso, não podemos fechar os olhos para que o Estado, por exemplo, faça o seu dever de tentar igualar as pessoas. Ou, numa outra hipótese, numa visão mais liberal, que o Estado forneça meios para que essa pessoa consiga igualar as oportunidades. Como, por exemplo, os liberais propõem muito isso, o sistema de vouchers. Isso já foi usado com algum sucesso em muitos países. Então, são possibilidades, são opções, mas que o indivíduo ele tem condição de prosperar enquanto indivíduo. Então, e não como membro de uma classe, de uma casta, ou de uma minoria. Certo? Entendi. O conservador, ele não concebe, não aceita nenhuma discriminação, nem para prejuízo e nem para benefício. A visão conservadora é bastante cética em relação a isso. Então, eu, por exemplo, não acredito que cota racial ou social resolva problema nenhum. Já estamos aí há mais de 2 décadas utilizando e não vemos progresso. A Índia usa esse sistema há mais de 80 anos e as questões lá de castas, que são mais graves do que as nossas aqui, jamais foram resolvidas. Há pesquisas hoje nos Estados Unidos que mostram que a situação dos hispânicos e dos negros está pior do que estava antes do início da utilização das políticas das políticas de inclusão, das affirmative actions que eles começaram lá. E, bom, nada melhor do que o pragmatismo, a realidade, para mostrar se algo está funcionando ou não. Né? Boa. Doutor, só para os nossos amigos aqui participarem, nós temos aqui uma pergunta, foi do Bruce. Será que todos têm acesso às forças? Essas forças, forças inclusivas, seria isso? Eu acho que Bruce perguntou nesse sentido, né?
E também tivemos a pergunta de Carol: como ir contra isso sem ser reacionário? Para a gente fechar esse ponto. Como ir contra isso sem ser reacionário? Sem ser, por exemplo, contra a política de cotas? Acredito que seja isso que Não, eu acho que é o acho que eu contrário. Eu entendi. acho que não é ser reacionário, é justamente praticar exatamente o que eu falei. Você examina na sociedade as coisas que funcionaram e que não funcionaram. Você descarta aquelas coisas que não funcionam e você absorve aquelas que têm um papel interessante para a sociedade de modo geral. Então, Boa. é justamente o contrário. É você perceber que esse tipo de política não vem funcionando. Já era previsível não funcionar e a prática vem demonstrando que, de fato, ela não funciona. Ela não funciona. Ela ainda tem um aspecto pior, que é o de rebaixamento. Toda vez que você estabelece alguma política de cota, de inclusão, você inevitavelmente tem um rebaixamento do nível. Por que isso acontece? É porque o negro que entra tem um nível mais baixo? Não. É simplesmente porque alguém que tinha um nível mais alto foi preterido naquele processo. Isso é matemático. Isso não é opinião. Isso é matemático. Então Sim. você tem uma redução do nível inexoravelmente. O que essas pessoas devem ter, e faz parte da outra pergunta, o que essas pessoas devem ter é que na reta de largada, nós temos a largada e temos a chegada. Na reta de largada e na saída, essas pessoas devem ter uma condição equânime para competir com os demais. Então, por exemplo, uma educação pública de qualidade faria com que hoje qualquer pessoa dita excluída conseguisse competir com razoável equilíbrio com uma pessoa que estuda numa escola particular. Ah, isso é utopia, isso não existe. Isso existiu no Brasil até a década de 60. Não é utopia isso. Isso existiu no nosso país até a década de 60. O exemplo está Boa. aqui. Perfeito. Perfeito. Vamos passar para o outro ponto. Acredito ela respondido. Bruce disse que está respondido. Ok. Paulo diz que quando se tem um universo heterogêneo, a tendência é equalizar e nivelar pelos melhores. As cotas são excludentes e não construtivista. Doutor Salomão, na sua visão, o direito do trabalho hoje no Brasil tem viés ideológico ou não? Você é Totalmente. direcionado. Mas totalmente. Totalmente. É aquilo que eu falei da questão do âmbito universitário, o que se fez ao longo de 40 anos no Brasil foi uma lavagem cerebral, adotando uma prática e uma prática e trazida da teoria marxista, que coloca, de um lado, o empregado como o explorado e o patrão como opressor explorador. Isso foi feito, isso vem sendo feito, e isso, como eu disse, basta ir nas universidades e constatar. Então, das universidades você tem profissionais de direito que pensam assim. Os profissionais de direito vão se transformar em advogados, em juízes, em promotores, que pensam exatamente assim. E nós podemos fazer uma transmutação perfeita do direito do trabalho para qualquer outro direito. Até hoje, o próprio direito civil, o direito do consumidor hoje é extremamente contaminado por essas ideias. O direito civil e todos os outros campos, todos os outros ramos estão também sujeitos. O direito penal hoje é um terror. É um terror. Talvez seja o pior de todos. O direito penal está enfrentando aí umas modificações que são muito temerárias. Só para a gente fechar esse ponto, o Paulo Serrano está falando: se fosse uma corrida com barreiras, deveríamos abaixar aquelas para os corredores menos qualificados, e as cotas são para nivelar, para simplesmente conseguir. Olha, essa pergunta é interessante, porque, inclusive, eu uso essa analogia no meu livro em relação à prova física
para agente, policial federal, para delegado federal, delegado civil, acho que civil também tem, acho que todos têm, né? Polícia militar, de modo geral, todos. Essas provas, quando elas estabelecem, vou fazer a analogia justamente em relação a essa pergunta do baixar o sarrafo, né? Sim. Quando você faz uma prova prática para delegado e você coloca lá que o homem tem que fazer 5 barras e a mulher basta ficar pendurada, ou que o homem tem que correr 2.400 metros e a mulher basta correr 1.800, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque numa situação real, se você faz uma prova física, porque você imagina que durante a atividade daquele policial, ele, em tese, pode precisar daquelas habilidades físicas, você está dizendo o seguinte: ele precisa correr 2.400 metros em 12 minutos. Ele precisa pular um muro de 2 metros. Certo? Não pode haver distinção entre homens e mulheres. Não pode haver. Porque naquela função a ser exercida pelo agente, seja ele homem ou mulher, aquela pessoa vai estar diante da mesma dificuldade. Compreendeu? Compreendi. Então, ou a gente chega à conclusão de que você tem que baixar tudo para poder atingir mais mulheres, para as mulheres terem mais facilidade para entrar, ou você mantém o nível de exigência e vai dificultar mais a entrada das mulheres. Sim, vai dificultar. Porque o homem tem uma força física maior que a mulher. Infelizmente ou felizmente, nós somos seres diferentes, fisiologicamente falando. Perfeito, doutor, perfeito. Então, se você rebaixa, se você cria o sistema de cotas, inevitavelmente há um rebaixamento do nível das pessoas. Excelente, excelente. Doutor, vamos agora ver liberalismo. O conceito do liberalismo, poderia dar uma parte aqui para a gente? Olha, o liberalismo, a gente precisa entender em 2 óticas diferentes. Vamos pensar primeiro no liberalismo clássico, que é o verdadeiro liberalismo, é o único liberalismo, e é aquele que, infelizmente, vem sendo sequestrado, mais uma vez, por setores ligados à esquerda, que mais à frente eu vou fazer essa explicação mais pormenorizada. O liberalismo clássico é uma doutrina nascida, quer dizer, ela remonta lá aos fisiocratas, mas ela é entendida como tendo seu pai, o economista Adam Smith. E interessante que poderia dar um conceito aqui básico, assim, o liberalismo clássico nasce um conjunto de ideias aplicadas às relações econômicas, visando ao progresso social, usando apenas as forças do próprio mercado. Basicamente seria isso. Então o liberalismo ele é uma doutrina nascida para mercado. O que se faz hoje do liberalismo, a gente vai ver à frente que não tem absolutamente nada a ver. Outra confusão que se faz, e acho importante até a gente desfazer logo aqui, é com relação a esse tal neoliberalismo. Neoliberalismo nada mais é do que socialismo. Uma roupagem, num pacote, num embrulho bonitinho, para enganar todo mundo. Certo? Eu, quando ouvi isso a primeira vez, eu fiquei chocado também. Fiquei chocado. Neoliberalismo não tem nada a ver com liberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo foi um sistema nascido na Europa que tinha por intenção, como eles perceberam que o mercado é a melhor fonte de criação de riqueza que existe, eles fizeram o seguinte: olha, não vamos aplicar o sistema soviético, porque a gente já viu que isso aí não dá certo. Estado não pode entrar em economia. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a economia, passar ao particular, e a gente aí coloca um tributo escorchante nele, um tributo que seria uma opressão, né, a taxas altíssimas, para então nós, digamos assim, extrairmos o que nós fazíamos antes através do próprio socialismo. Então, o Estado, ele se despe dos meios de produção, porque ele percebe
que essa ideia de ter os meios de produção e ele fazer o mercado não funciona. E ele, então, terceiriza isso, uma forma de terceirizar porque ele tinha já tomado conta, né? Mas, na verdade, isso é do privado. Mercado é privado, sempre foi privado. Quando o Estado entra, o Estado está usurpando algo que é eminentemente privado. Mas a Europa passou por esse processo. E eles perceberam isso. Então, né, o que se chama de liberalismo nada mais é do que isso. Então, veja o que o Fernando Henrique Cardoso fez no Brasil. Pegou inúmeras empresas que eram estatais, criou o processo de desestatização, que alguns chamam equivocadamente de privatização. Não tem nada de privatização. É um processo de desestatização. Ele passou aquela atividade para o particular, mas manteve o poder de controle através das agências, que logo depois foram criadas, e através de altos impostos. Foi esse o processo que foi feito. Então, o liberalismo ele é uma ciência, uma doutrina, uma ideologia de mercado, essencialmente de mercado. E o entendimento sobre o mercado é que interações sociais, interações econômicas, que são desdobramento das interações sociais, elas são a melhor forma e a melhor maneira, já nascida e já criada, já inventada pela humanidade, de gerar riqueza. O mercado, ele se autocontrola, ele sabe o que é necessário, o que está faltando, e alguém vai explorar aquela atividade, e ele sabe o que é excesso e descarta aquelas atividades. E assim funciona a mão invisível imaginada por Adam Smith. Certo? Interessante desse particular é que o Adam Smith, antes de escrever A Riqueza das Nações, que é o livro mais conhecido dele, ele escreveu um livro que pouca gente conhece e que ninguém fala sobre isso, talvez porque queiram afastar demais o liberalismo do conservadorismo, mais uma estratégia. Mas um livro dele, primeiro, é um livro que trata da mesma coisa, só que num ambiente de interações sociais, que é a teoria dos sentimentos morais. Adam Smith analisou que as interações sociais promovem, por exemplo, a solidariedade muito melhor do que uma imposição. E aí, para ilustrar isso, para ver como isso faz muito sentido, a quantidade de associações, de instituições filantrópicas que existem nos Estados Unidos é infinitamente maior àquelas que existem na Europa. Qual a razão disso? A razão é que na Europa o Estado absorveu isso. E o cidadão foi totalmente despido dessas relações, dessas interações, que promovem inclusive a solidariedade, promovem a criação de riqueza, promovem a melhoria de vida. O Estado absorveu isso de uma forma que o cidadão hoje na Europa não se sente mais comprometido com nada. Não. Enquanto nos Estados Unidos ainda existe um pouco da preservação desse sentido da sociedade civil participar ativamente das ações coletivas, da inclusão de pessoas, de ações assistenciais, uma série de coisas. Perfeito. Doutor, Marcelo Galvão, aliás, um abraço, um grande amigo, está aqui perguntando, podemos entender que o neoliberalismo é o mesmo que socialismo fabiano? Boa, Marcelo. É mais ou menos isso aí. É bem parecido. E para alguns, assim, é só uma questão de grau, porque o neoliberalismo ele é apenas gradualista, né? Ele quer fazer, ele não é revolucionário. O socialismo fabiano e o neoliberalismo, eles não são revolucionários, eles seguem a doutrina de um socialista chamado Eduardo Bernstein. Eduardo Bernstein, ele era de uma linha gradualista. Então, eles entendem que eles podem fazer o socialismo de uma forma gradual, paulatina, tranquila, fazendo as pessoas se acostumarem com o tempo, com aquilo, e após aceitando, incorporando aquilo. Né? A gente está vendo isso acontecer agora nos Estados Unidos. A gente está vendo isso.
A sociedade está pedindo mais Estado, mais Estado, mais Estado, mais Estado. Eles vão incutindo isso na cabeça das pessoas. Somente em relação à saúde, né? Com essa pandemia e... Exatamente. Exatamente. Saúde é bem sensível, né? É uma área bem sensível. Com certeza. Doutor, interações, então, entre o conservadorismo e o liberalismo, já que a gente teve uma boa definição, quais são essas interações? Como a gente pode fazer algumas relações? Doutora Gabriela, me permita voltar um pouco, que eu queria tocar só num ponto. Quando eu falei da solidariedade espontânea, por exemplo, é muito interessante um exemplo muito simples e, ao mesmo tempo, muito elucidativo, dado por Milton Friedman em Livre para Escolher, Free to Choice. O livro dele, inclusive, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele dá um exemplo simples do lápis. E ele diz o seguinte, ó, esse lápis ele tem uma parte de metal aqui, tem uma borrachinha em cima, ele tem uma borrachinha, ele tem uma parte de madeira e ele tem a parte interna de grafite. E ele diz o seguinte, nenhuma dessas pessoas que trabalharam na confecção desse lápis, ou melhor, nenhuma das pessoas que trabalharam nas matérias-primas que compõem o lápis resolveram espontaneamente, assim, deliberadamente, a contribuir entre si. Nenhuma delas. Elas estavam independentes, muitas vezes, em países diferentes. Ele fala disso. Por exemplo, a borracha vem do Brasil, lá das seringueiras da Amazônia. Nenhuma dessas pessoas estava interessada em se reunir de forma racional. Vamos agora pensar aqui uma forma de criar o mercado e vender. Não é assim que funciona. As pessoas vão se procurando num sistema totalmente desorganizado, caótico, mas que funciona. O entrelaçamento, ele funciona. O mercado, ele é muito difícil de se entender, por causa da complexidade. Mas é assim mesmo. É dentro dessa linha caótica que as coisas se organizam. E é por isso que nenhum regime socialista até hoje no mundo conseguiu colocar preço nas mercadorias. Nenhum. Só quem consegue precificar a mercadoria é mercado. E aí, o que acontece? O exemplo de Milton Friedman. Parte de metal vem de um país, a borracha veio do Brasil, a grafite veio de outro lugar, e de uma forma mágica, aquele lápis, ele é feito. Nenhuma dessas pessoas queria deliberadamente, racionalmente, colaborar entre si. Mas elas precisam umas das outras. É inevitável que as pessoas colaborem dentro de um sistema capitalista. Ele não funciona sem colaboração. As pessoas precisam entender isso. As pessoas acham que um empresário, ele surge, nasce do cosmos, com um capital na mão, e dali em diante ele resolve explorar as pessoas. As pessoas acham isso. Essa concepção marxista que a gente tem, ela ensina exatamente isso. E mercado não é isso. Eu gosto, inclusive, de sempre falar outra coisa. Nada melhor para o consumidor do que mercado livre. Mercado sem controle, sem monopólio, sem oligopólio. Essa é a melhor coisa que existe para consumidor. O consumidor não precisa de direito do consumidor, não precisa de nada. Precisa de concorrência. Concorrência salva tudo. Agora, quando você começa a ter o Estado que ajuda um, não ajuda o outro, escolhe um e não escolhe o outro, você tem uma desarrumação completa dessa... O que é caótico, né? Mas algo caótico que é para o bem, o Estado, ele, ao tentar organizar e a pretexto de organizar, ele acaba detonando tudo. Interessante. Muito bom, doutor. Temos aqui a pergunta do doutor Munhoz. Não peguei desde o início, caso ainda não tenha falado, pergunte pelo mito do encarceramento em massa. Munhoz é um colega promotor muito bom e também conservador como eu. Ele gosta desse tema porque ele viu que eu tratei desse tema no livro. Mas vamos ver se a gente consegue chegar nele um pouquinho mais na frente, né? Boa. Só para não quebrar nosso... Ok. Mas eu tento falar assim, eu tento falar.
Boa. Doutor Salomão diz, na agenda de 2030 da ONU, uma meta deles é avançar no mundo com o neoliberalismo econômico. Tanto que usam o termo trabalho decente e crescimento econômico. Boa. É Vamos isso lá. aí. A ONU, né, esses globalistas, eles querem exatamente isso. Eles querem organizar, planificar a economia. Não seria propriamente um socialismo, que eles sabem que não funciona, mas seria esse meio termo aí, um capitalismo regrado, né? Eles vão dizer e eles vão determinar o que vai ser produzido, o que vai ser lícito fazer, o que não vai ser lícito fazer. Isso já está muito claro nas condenações das pessoas que comem carne, por exemplo. O veganismo está se tornando a nova religião, o ambientalismo está se tornando a nova religião da humanidade, e eles querem que o ambientalismo seja a religião que vai unir todas as religiões. É muito importante falar isso e alertar as pessoas para que fiquem atentas, para não se deixarem levar por essa nova armadilha que estão criando. Quem fala muito bem sobre isso é Pascal Bernardin, o Império Boa. Ecológico. Boa. É uma temática muito boa. Danilo fez uma pergunta maravilhosa, né? De Ayn Rand, né? Quem é John Galt? Objetivismo. Acho que ele quis puxar para o objetivismo, eu não conheço. Seja bem-vindo, Danilo. Doutor, o objetivismo tem a ver com o liberalismo, né? O objetivismo de Ayn Rand. Ela viu os horrores da Revolução Russa, né? E ela Uhum. foge de lá da União Soviética, né? Ela era russa, né? E ela foge por isso, né? E ela percebe, quando chega nos Estados Unidos, ela vê aquela diferença, a liberdade das pessoas. É um choque para ela muito grande ver uma Rússia czarista, que depois passa às mãos do socialismo e toda aquela opressão e aquele genocídio, e ver o que acontecia nos Estados Unidos. Para ela é um milagre. Então, Ayn Rand é muito boa. Eu gosto de algumas coisas dela. Boa. Também gosto dela, doutor. Gosto muito dela. Doutor, vamos ver a interação entre conservadorismo e liberalismo. Crença no indivíduo, rejeição de ideias coletivistas. O que a gente pode falar sobre isso? Se tem dois pontos assim, assim, Uhum. esse ponto para mim é o crucial. O que une um liberal clássico e um conservador? Primeiro, a identificação de um inimigo comum. Quem seria? O Estado. O Estado é o inimigo comum. Tanto o conservador como o liberal clássico, eles veem num poder exacerbado do Estado uma ameaça muito grande para a Uhum. sociedade. E isso une o liberal clássico com o conservador. Tem também a questão dessas interações sociais que eu falei, do ponto de vista de criação de riqueza e de estabelecimento das morais, da moral social. Né? Então, também nesse aspecto, tanto como que eu abordei o livro de Adam Smith sobre teoria dos sentimentos morais e riqueza das nações, que ele fala da mão invisível, e essa mão invisível é exatamente tanto aplicável à sociedade do ponto de vista moral, como do ponto de vista econômico também. Na verdade, a economia, ela é apenas não falaria detalhe, mas ela é apenas um novo braço das questões ligadas à sociedade de modo geral. Ela é apenas um. Não dá para você separar a economia das relações sociais. Elas não são distantes. Fazem parte da mesma coisa. E Adam Smith percebeu isso. Por isso que ele faz essa Uhum. analogia e essa utilização. Boa. Eu estou respondendo aqui, um amigo perguntou se a live será salva. Vai ser salva. Será salva. Doutora, essa crença no indivíduo, rejeição das ideias coletivistas, o que a gente É outro tem a ponto de dizer? contato interessante entre o liberal e o conservador. Né? O conservador e o liberal, eles acreditam nisso. Que o indivíduo é o senhor das suas razões. E ele deve conquistar o seu espaço na sociedade. Então, a crença no individualismo necessariamente pressupõe a rejeição de qualquer doutrina coletivista.
qualquer uma. A doutrina coletivista, e aí sim nascem as ideologias, para mim, eu sou adepto dessa corrente, não há como se pensar em ideologia sem coletivismo. Por isso, exatamente por isso, eu já comecei e já iniciamos falando disso. Né? O conservadorismo não pode ser entendido como ideologia. Perceba, o conservadorismo ele não quer impor a sua visão de mundo a ninguém. O conservador ele quer ser respeitado pela sua visão de mundo, mas ele não quer impor a sua visão de mundo às pessoas. As doutrinas coletivistas, elas querem impor a sua visão de mundo à sociedade em geral, certo? Certo. Um liberal clássico, um conservador, eles querem ter preservado a sua individualidade, seu trabalho livre, as suas potencialidades, como já foi falado aqui por algumas pessoas, questão de meritocracia, os seus méritos. Ele quer o respeito disso. Ele não quer impor nada a ninguém. Nada. Apenas que seja respeitado. As doutrinas coletivistas são totalmente opostas a isso. Elas querem impor uma visão de mundo a todas as pessoas de forma geral e abstrata. Ninguém se livra daquilo. E eu gosto de dar um exemplo muito... Esse exemplo você percebe claramente como atua uma doutrina coletivista e o individualismo. Se uma pessoa, dentro da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade capitalista, se ela resolve viver à margem desse sistema capitalista, é possível que ela viva. Ela pode simplesmente comprar um pedacinho de terra, uma vaquinha, umas galinhas, plantar alguma coisa e viver daquilo. Vai viver daquilo. Sequer vai ser tributada, porque se estiver lá dentro de um espaço que a lei determina de uma quantidade de terra pequena, nem tributação tem. Então, você pode viver à margem do capitalismo, porque ele não impõe que ninguém seja capitalista. Mas é simplesmente impossível viver à margem do socialismo. Boa. Se você quiser viver à margem do socialismo, você vai ser assassinado ou preso. É bem simples o exemplo. Excelente exemplo. Excelente. Simples e excelente. Foi direto ao ponto. Doutor, perguntaram sobre Roger Scruton. Ele é um conservador. O que o doutor acha dele? Aqui foi o doutor Rodolfo Melo. Obrigada pela participação. Scruton é um dos craques do conservadorismo. Né? Ele é um dos papas, assim. Infelizmente perdemos ele. Acho que no início desse ano. Foi. Infelizmente, uma grande perda para nós conservadores. Né? Mas gosto muito do Scruton. Ele tem excelentes livros. Como ser um conservador, o que é conservadorismo. Indico todos aí. Filosofia Verde é um livro que eu não li, tenho vontade de ler, e ele aborda essas questões de como um conservador ele pode ser um ecologista sem ser um ambientalista, né, que é essa coisa hoje do ambientalismo que virou religião, né, de praticamente uma seita. E o Scruton fala sobre isso. O Scruton fala muito sobre arquitetura, por exemplo. O pai dele era arquiteto, e ele fala com muito entusiasmo sobre o pai, numa cidade pequena da Inglaterra, como ele valorizava aquela arquitetura antiga, a preservação daquilo. Tudo isso é conservadorismo. O belo é conservadorismo. Scruton fala maravilhosamente sobre o belo, sobre a necessidade de contemplar as coisas bonitas. Scruton era fantástico, uma grande perda para a gente. Verdade, verdade. Tem o Rosto de Deus também, né? Que é muito bonito. Sim, é outro. Maravilhoso. Outro livraço. Eu gostava não, né? Porque eles são imortais, né, doutor? Eles vão porque infelizmente ele não vai produzir mais. Doutor, a Fabrícia Mello, ela faz uma pergunta aqui. Em quais pontos o entendimento liberal se afasta do pensamento conservador? O que afasta o conservadorismo do liberalismo? Acredito que seja isso. Olha, por exemplo, o liberalismo clássico, ele enxerga mercado.
Mercado, Uhum. mercado, mercado, mercado. Então você tende a mercantilizar ao máximo as relações. E isso é um pouco arriscado. Quem coloca os freios nisso é um pouco conservador, né? Então, vamos lá. Tem uma cidade com um monumento histórico, como aqui em Salvador nós temos muito, por exemplo, e vem lá um empreendimento novo que quer demolir um prédio histórico. O liberalismo, ele tende a ver com bons olhos isso. Porque ali você vai poder fazer um shopping, vai movimentar a economia e vai empregar muita gente, e aquele prédio histórico está lá abandonado, caindo aos pedaços, não emprega ninguém, não gera riqueza. Então veja que podem surgir situações de tensão entre as duas correntes. O que não significa que isso não seja conciliável, mas existe sim. Não são coisas difíceis de se ver, inclusive, é possível. Mas os pontos de contato são muito maiores, muito maiores. Boa. Vamos lá. O inimigo comum deles, então, é o Estado. Doutor, vamos falar da origem da apropriação do liberalismo pela esquerda. Esse tema aí, esse é que é interessante, né? Acho que para grande parte das pessoas que realmente acho que ficam voando nessa questão ligada ao que é esse liberalismo. Quando se fala em liberalismo dos Estados Unidos, esse liberalismo americano, ligado aos democratas, o que é esse liberal, o termo americano e canadense também, né? Onde se usa de uma forma diferente da nossa aqui e diferente da europeia também. O que aconteceu e o que acontece, aliás, o que acontece sempre no espectro da esquerda? A esquerda trabalha muito com a questão dos signos, significado e significante. Então a esquerda, ela se apropria de algumas terminologias, de algumas expressões, porque sente que, uma vez se apropriando, ela pode alterar o significado, ela altera com sua doutrina, com sua ideologia, o significado, mantendo o significante. Certo? Então, Certo. vamos lá. O que aconteceu com o termo liberal? Provavelmente, alguém do campo mais à esquerda, ou um grupo de pessoas, os ideólogos, pensaram, olha, esse termo liberal, ele é interessante, ele tem um frisson, assim, olha como ele é sonoro, olha aí, liberal, quem não quer ser liberal? Quem não quer ser liberal? Alguém é contra o liberalismo? Se você perguntar a qualquer pessoa no mundo hoje, talvez a pesquisa dê 0%. Ninguém vai dizer que é contra o liberalismo. Ou pelo menos o que já se entende por liberalismo, não esse que nós definimos. Mas essa concepção de liberal, hoje americana, ninguém vai se opor. Porque o termo, como é que eu poderia dizer, ele é sonoro. Eles incorporam isso. Eles fazem isso com quase tudo. Vou dar outros exemplos depois aqui. Então, em algum Doutor, momento... doutor, um minuto só. A gente vai encerrar essa live e começar outra. Faltam 22 segundos. Pessoal, vou encerrar essa live, iniciar outra com o doutor, para a gente ver esse ponto da apropriação do liberalismo pela esquerda. Ok, doutor? Tá bom. Ok? Vamos lá. Mas já tá acabando.